inventário judicial, ele é o que a gente podia chamar de a regra, né? A regra é entrar na justiça. Todo mundo pode dar entrada na via judicial, tá? O processo na via judicial começa com o que a gente chama de abertura de inventário. É comunicado ao juiz o falecimento de uma pessoa e pedida a indicação de um herdeiro ou um cônjuge ou companheiro como inventariante. O que é o inventariante? Ele é a pessoa que vai representar, né, o espólio, tanto nesse processo judicial quanto em outras situações da vida dele. Porque imaginemos que a pessoa que faleceu tinha uma ação judicial em curso. Com a morte dessa pessoa, ela tem que ser substituída pelo seu espólio. Até resolução desse espólio, o que só se dá com a partilha, quem vai representar é o inventariante. Tanto em processos judiciários, como você falou, como em contratos também, porque a vida da pessoa termina, às vezes de uma forma abrupta, e ela não tem condição de deixar a vida resolvida, entre aspas. Então, às vezes, tem processos em andamento, tem contratos em andamento. Você pode ter um contrato de locação, onde você é locador, ou você pode ter um contrato de compra e venda, onde você está comprando um determinado imóvel e está parcelando. O espólio vai continuar respondendo por aquelas obrigações, representado pelo inventariante. Esse inventariante ele faz assume um termo de compromisso, né, perante o juízo, ou às vezes que entendem que a simples decisão já vale, tá, como um ato formal de estar assumindo aquela função, e o inventariante assume as obrigações dentro do processo de inventário para dar andamento ao processo. O processo de inventário vai começar com a apresentação das primeiras declarações. Nas primeiras declarações, o inventariante vai ter que informar todos os dados do falecido, né, com dados pessoais dele, onde ele residia, inclusive, se era casado, se vivia em união estável, e indicar essa pessoa, que vai ser o cônjuge, né, que pode ser herdeiro ou meio, né, que depende da situação do regime de bens, vai relacionar todos os herdeiros, e aí também vai depender da situação, né, que podem ser descendentes ou ascendentes, né, e até colaterais, se não tiver deixado cônjuge ou companheiro, e vai relacionar o patrimônio, vai relacionar a dívida, e com isso o juiz vai intimar, né, vai chamar o processo todas aquelas pessoas indicadas para que elas se manifestem sobre essas primeiras declarações. Junto com esse documento, tem que estar apostados também todos os comprovantes, né? Porque você vai informar os filhos que foram deixados, aí tem que ter certidão de nascimento, identidade. Vai informar o patrimônio deixado, vai ter que ter as escrituras, as certidões, né? Os comprovantes de propriedade de veículo. Tudo tem que estar nessas primeiras declarações. Então, as partes serão intimadas para se manifestarem, para dizer se concordam ou não. Concordando, a gente tem uma outra opção, que é esse inventário se transformar em um arrolamento, né? Havendo a concordância, a gente vai abreviar o andamento desse inventário. Em concordância quanto à partilha, o juiz vai aceitar aquela partilha que as partes ajustaram, e aí a gente vai encerrar, vai ter uma sentença de homologação de partilha. Com essa sentença, a gente já vai para aquele procedimento do inventário extrajudicial para poder apurar o imposto e aí depois juntar as certidões e concluir o inventário com a expedição do formal de partilha. Não havendo acordo, o procedimento demora. É isso que a gente sabe que inventário demora. Mas não havendo acordo, vai demorar mais ainda. Por quê? Porque as partes podem questionar, né, se está havendo alguma omissão de patrimônio, pode questionar
a ausência de algum herdeiro, né, que está sendo omitido daquela relação das primeiras declarações, e aí esse processo, o litígio vai aumentar. E, além dessas discussões, que podem ser trazidas e têm que ser trazidas dentro de um inventário, quando não se tem acordo quanto ao que é apresentado, nós vamos passar por uma fase que é de avaliação judicial dos bens. Essa avaliação, ela demora, porque imaginemos que o falecido, né, tivesse deixado bens em vários estados, né? Serão emitidas cartas precatórias para serem feitas essas avaliações com um valor apurado, as partes dirão se concordam ou não com aquele valor de mercado. Havendo discussão, gera mais motivo para impugnação, e até que a gente chega a um ponto em que todo o inventário foi calculado, todo bem deixado foi apurado, e aí a gente vem para a fase de partilha de bens. Quando não tem acordo, o juízo determina que um funcionário da justiça, denominado partidor, faça uma partilha e observando, né, os direitos dos herdeiros e do cônjuge ou companheiro sobrevivente, se tiver. Com isso, ele apresenta essa proposta, né, de plano de partilha e todos serão intimados. Havendo a concordância ou da maioria, né, ou de todos, o juízo tende a homologar aquele plano de partilha, que aí sim a gente vai conseguir ter a definição do que caberá a qual herdeiro. Também nesse inventário judicial, é claro, tem que pagar o imposto, né? E o imposto, ele pode ser feito antes da sentença de partilha, tem juízes que determinam que seja feito antes da sentença de partilha, ou ele pode ser feito depois da sentença que homologa a partilha. A expedição do formal de partilha só vai sair se comprovado o pagamento do imposto. O formal de partilha, que é o documento hábil para transferir no registro de imóveis quem é o proprietário do imóvel, né? Deixa de ser o falecido e passa a ser aquele herdeiro ou aqueles herdeiros que sucederam o falecido. Então, ou seja, o inventário só termina e só é finalizado depois que forem pagos todos os valores de imposto de transmissão. Então, isso é muito importante pontuar. É importante também dizer que se tiver incapaz no processo de inventário, se tiver algum incapaz, o Ministério Público também vai acompanhar esse inventário, porque é dever do Ministério Público zelar pelo interesse do incapaz. Então, se houver algum menor, ou se houver algum interditado, o Ministério Público vai acompanhar, sempre buscando zelar pelo interesse daquele incapaz. E é importante também dizer que o inventário onde não há acordo é pior para todo mundo, porque você deixa por conta do Estado a decisão de partilha de um patrimônio que é seu. Então, será que o Estado vai partilhar melhor do que eu, ou do que nós? Não é razoável se pensar assim. Então, ainda que se faça um acordo que não satisfaça totalmente o interesse dos herdeiros, é muito melhor que esse acordo venha costurado entre os herdeiros que venha através de uma decisão judicial. Todos nós concordamos com isso, mas na prática a gente acaba vendo que muitos herdeiros, né, acabam tendo problemas e não conseguem chegar a uma composição. E o interessante é que sempre se chega a uma composição. E o inventário judicial, não importa a fase em que ele esteja, ele pode ter a qualquer momento um acordo entre os herdeiros para definir a divisão do patrimônio. Inclusive, ele pode se tornar extrajudicial também. Isso é importante ser dito. Você pode ter tido um inventário que inicialmente começou como judicial, principalmente esses inventários muito antigos, antes da mudança da legislação, e havendo acordo, né, inexistindo incapazes ou autorização na hipótese de testamento, pode ser levado esse inventário para a via extrajudicial para acelerar a resolução da partilha dos bens. Completando o que a Juliana falou, o inventário judicial, ele necessariamente vai ser feito sob a forma de arrolamento se a soma do patrimônio deixado pelo decújo for até 1.000 salários mínimos.
Então, se for até esse valor, necessariamente vai ser sob a forma de arrolamento. O que significa que vai simplificar um pouco mais o processo, porque ao invés de ter avaliação judicial, você vai ter avaliação do patrimônio já diretamente com a Fazenda Pública. Ganha esse tempo aí nessa história, entendeu? Mas o fundamental não é isso. O fundamental é que as partes tentem uma composição, que a composição é a melhor forma de você abreviar o inventário. Então, mesmo sob a forma de arrolamento, que você ganha um tempo, você acelera um pouco, mas se não houver acordo, o inventário tende a ficar um pouco arrastado e não ter uma solução num tempo razoável. Na hipótese do inventário, tanto extrajudicial quanto judicial, você já pode apresentar, você deve apresentar no inventário extrajudicial o acordo. Ele começa com o plano de partilha, ou seja, todos os herdeiros e cônjuge ou companheiro vão consentir com aquela forma lá de divisão do patrimônio, que vai caber a quem. Né? E na via judicial você também pode já começar o inventário informando o falecimento e apresentando o acordo entre os herdeiros, né, que é o acordo de partilha. E nesse acordo a gente acelera o processo que vai tramitar pelo rito do arrolamento, muito similar ao processo extrajudicial. Documento assinado. Agora, se for judicial, enquanto não for homologado pelo juiz, as pessoas podem voltar atrás. Tem que ter lá a decisão do juiz homologando. Se não houver, as pessoas podem recuar. Moralmente não é correto, mas a lei permite. E no extrajudicial, se esse acordo é assinado no momento da escritura, ou seja, pagou o imposto, vou fazer a escritura de divisão do patrimônio, que a gente chama de escritura de partilha, assinou, não tem mais como voltar atrás, que ali tem força de sentença, força de decisão judicial. A escritura tem o mesmo valor que uma sentença do juiz. Então, assinado ali, não tem mais recuo. Acho importante a gente falar também sobre custos, não é? Porque tanto o inventário, né, o extrajudicial quanto o judicial, eles vão ter custos, né? Os dois vão precisar de advogado, né? Isso aí está na lei, não dá para fazer sem agente. E o extrajudicial, você vai ter custos de cartório para a lavratura da escritura. E a avaliação, né, desse valor a ser pago ao cartório vai depender do montante do patrimônio. Exato. Né? E no inventário judicial, esse valor já é mais ou menos definido, tá? E costuma ser um valor muito alto. É um valor que hoje, né, estaria aí por volta de uns R$6.000 para você ingressar com o inventário judicial. Então, eu acho que essa ponderação também é importante até para a pessoa avaliar custos, o que deve ser ponderado também numa tentativa de acordo, né? Porque quanto mais o processo ele caminha, mais custos você vai tendo. Porque todas essas diligências que a gente mencionou, né, vai fazer avaliação judicial, vai ao contador para apurar o imposto, tudo isso é dinheiro que se paga, né, para poder fazer tomar essas ações que poderiam ser resolvidas através de acordo com os herdeiros. E o fator tempo, na minha visão, é o custo maior. Se você demora a resolver um processo de inventário, você não consegue dividir aquele patrimônio, então aquilo fica sob a incumbência do inventariante, ou seja, ele tem que cuidar, zelar daquele patrimônio, e não é bom isso. Bom é que haja divisão, que cada um tem os seus bens, tem lá a sua divisão definida, e cada um vai cuidar do seu patrimônio. Então o fator tempo, na minha visão, é o que gera mais custo para todo mundo, porque você não consegue usufruir do patrimônio que você tem direito. E um outro encargo forte, pesado, que a gente acha um absurdo, mas é o que está previsto em lei, é realmente você ter que pagar um imposto de transmissão, que é o imposto em razão da morte, que a gente já falou, que pode chegar a 8% do patrimônio deixado por uma pessoa. Quer dizer, a pessoa trabalhou a vida inteira, se esforçou, conseguiu construir um patrimônio e no final das contas, 8% daquilo que ela construiu vai para o governo do Estado. Realmente não é razoável, mas é o que está previsto em lei. Até para evitar essa tributação excessiva, que vem crescendo muito no
direito hoje o planejamento sucessório, né? Situações em que você consegue organizar, né, uma futura partilha de bens ainda vivo, e aí você vai diminuir o litígio futuro entre os herdeiros, você pode diminuir a tributação dependendo da disposição que você fizer, né? Você pode não deixar essa transmissão para o pós-morte, você pode transmitir em vida ainda, Exato. você pode tomar decisões em comum ali com os herdeiros e tentar organizar a sua vida para evitar tanto um processo custoso, demorado, né, quanto a briga mesmo entre aqueles que ficam, que num momento difícil, que é você estar se recuperando da perda de um ente querido, ainda ter que lidar com situações patrimoniais, né, com situações de desacordo, que pode trazer uma ruptura ainda maior para essa família em luto. Outra questão importante é explicar que a lei impõe um prazo para você ingressar ou na justiça com a ação de inventário, ou com o próprio acordo através de um arrolamento na justiça, ou iniciar o procedimento diretamente na fazenda estadual, que é aquela hipótese inicial que eu falei do inventário extrajudicial. A contar do óbito, os herdeiros eles terão um prazo de 60 dias para poder tomar uma iniciativa e, decorrido esse prazo, será aplicada uma multa, tá? Em cima do imposto que for apurado. Outro detalhe importante com relação ao inventário é que muitos deixam para lá, né? Vão esperando, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer o inventário, quando eu tiver dinheiro eu resolvo isso. Só que, como o Walter explicou, embora a vida tenha terminado, aquela pessoa que faleceu, ela tinha obrigações, né, que ali precisam ser resolvidas, né, encerradas. E você faz essa representação desse espólio através do inventariante, como eu disse. Mas se você não ingressou na justiça, ou se ainda não tem um acordo para poder fazer um inventário extrajudicial, pode ser procurada a alternativa de se lavrar uma escritura declaratória de inventariante. Então, ainda que a gente não tenha procedimento nenhum judicial ou extrajudicial, os herdeiros nomeariam, né, um herdeiro ou cônjuge sobrevivente ou companheiro como inventariante, vão ao cartório presencialmente, assinam essa escritura e esse inventariante vai representar esse espólio, né, enquanto aí não se resolve o inventário. E esse inventariante vai ter poder de tocar a vida do espólio, né? Ou seja, os contratos que estão em curso, contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de qualquer natureza, os processos que estão em curso. Então, o inventariante ele vai representar o espólio e vai poder assinar pelo espólio.